Toca Livros e Madras Editora apresentam O Profeta, de Khalil Gibran, narrado por Alexandre Merck. Prefácio. A vida proveu a humanidade de gênios, cada um com a sua missão, cada qual portador de um dom especial. Um para a música, outro para a ciência e um terceiro para a pintura. Alguns destes têm dons múltiplos, o que os torna mais raros. Um gênio múltiplo, sem dúvida, foi Khalil Gibran. Khalil Gibran nasceu no norte do Líbano, em 6 de janeiro de 1883, na cidade de Bicharri, nas cercanias da Floresta dos Cedros Sagrados. Passou grande parte de sua vida nos Estados Unidos. Foi uma criança solitária, que gostava de estar em contato com a natureza. Desde cedo, teve gosto pelas artes, tinha especial admiração por Leonardo da Vinci. Trabalhou com o fotógrafo Fred Holland Day, inclusive desenvolvendo projetos artísticos. Com a idade de 15 anos, foi mandado de volta ao Líbano para estudar. Travou contato com a cultura árabe e foi grandemente influenciado, apesar de permanecer como um pensador singular e livre de dogmas. Após a estadia em sua terra natal, ele foi ter com a família na França. Lá chegando, encontra sua família destruída. Sua mãe morre logo após a sua chegada. Seus irmãos, Boutros e Sultana, haviam morrido de tuberculose. Ganha vida como pintor, tendo como mecenas Mary Haskell. Estuda pintura em Paris por 2 anos. Na sua volta aos Estados Unidos, vira retratista. Nessa época, troca correspondência com uma senhorita libanesa de nome May Zida. Ela o encoraja a escrever em inglês. Devido a isso, nasce o seu primeiro livro nessa língua, The Madman. Escrever em inglês abriu definitivamente as portas para Khalil Gibran, sendo o seu livro mais importante, O Profeta, de 1923, uma obra de beleza singular com estilo forte e poético. Poucos anos depois, ele escreve Jesus the Son of Man, Jesus o Filho do Homem, outra de suas grandes obras. O Profeta foi traduzido para várias línguas, um sucesso em todo o mundo, conseguindo respeito e admiração nas mais variadas culturas. De fato, ao que tudo indica, Khalil Gibran era um autor predestinado a escrever para todas as pessoas. Afinal, escrever em 2 idiomas tão diferentes como o árabe e o inglês não é uma tarefa fácil, ainda mais mantendo a unidade e o espírito da escrita. Sabendo aproveitar o que a influência multicultural, ele era um cidadão do mundo, lhe trouxe, aprendendo o que o mundo tinha a lhe ensinar. Sua trajetória foi um misto de inúmeras crenças, o que o torna mais rico e completo. Islamismo, cristianismo e paganismo amalgamados, formando um todo coeso. Curiosamente, seus escritos em inglês obtiveram mais sucesso do que os em árabe. Morre em 1931, na cidade de Nova York, de tuberculose e insuficiência hepática, deixando um legado em suas obras. Uma ponte entre o Ocidente e o Oriente, uma ponte entre o artista e o seu público. Khalil Gibran foi um artista no sentido da palavra. Tanto seus desenhos quanto sua poesia e seus livros foram aclamados e imortalizados. Um homem que soube, como ninguém, expressar a alma do artista, ou melhor, do ser humano. Criador de frases memoráveis, como aprendi silêncio com os falantes, tolerância com os intolerantes e gentileza com os rudes. Ainda, estranhamente, sou ingrato a esses professores. Para entender o coração e a mente de uma pessoa, não olhe para o que ela já conseguiu, mas para o que ela aspira. As palavras são como flechas. Depois de soltas, jamais retornam. É com enorme prazer que a Madras Editora brinda o leitor com esta obra-prima da literatura mundial. Termino este prefácio com uma história de Gibran. Perguntaste como me tornei louco. Foi desta forma. Muito tempo antes dos deuses terem nascido, acordei de um sono profundo.
percebi que todas as minhas máscaras haviam sido roubadas. As 7 máscaras feitas por mim e usadas em 7 vidas. Corri pelas ruas apinhadas de gente, gritando: ladrões, ladrões, amaldiçoados ladrões! Homens e mulheres riram de mim. Alguns voltaram às suas casas com medo de mim. Quando cheguei à praça do mercado, um menino que estava em cima do telhado gritou: é um louco! Olhei para cima para vê-lo e o sol beijou-me. Pela primeira vez, o sol beijou minha face nua. Minha alma se inflamou de amor pelo sol. Não desejei mais as minhas máscaras. Assim, me fiz louco. Encontrei liberdade e segurança. E minha loucura, a segurança de não ser compreendida, pois o outro que nos compreende escraviza algo em nós. Wagner Veneziani Costa, presidente e editor-geral da Madras Editora. Nota biográfica. Gibran Khalil Gibran nasceu em 6 de dezembro de 1883, na cidade de Bishar, no sopé dos milenares cedros ao norte do Líbano. Seu pai, um cobrador de impostos, era também um beberrão e jogador, mas por parte de mãe, descendia de uma estirpe de intelectuais eruditos e clérigos maronitas. Khalil não teve educação formal, porém aprendeu inglês, francês e árabe simultaneamente e demonstrou um talento precoce como artista, desenvolvendo uma grande paixão por Leonardo da Vinci, com a idade de apenas 6 anos. Quando completou 11 anos, sua família, com exceção de seu pai, emigrou para a América e estabeleceu-se entre uma comunidade de libaneses expatriados em Chinatown, Boston. Sua mãe trabalhou como costureira e seu irmão mais velho, Boutros, abriu um supermercado. Gibran passou então a frequentar a escola, onde a pronúncia de seu nome foi trocada para Khalil. Ele começou a ter aulas de desenho e logo foi apresentado ao fotógrafo Fred Holland Day, que o usava como modelo e encarregava-se de alguns de seus projetos artísticos. Em 1898, Gibran foi enviado de volta à sua terra natal para frequentar a escola de Al-Hikma, em Beirute. Lá, estudou literatura romântica francesa e literatura árabe. Em 1902, voltou a ter com sua família em Paris. Sua irmã Sultana morreu de tuberculose antes de sua chegada, sendo acompanhada pouco tempo depois por seu irmão, Boutros. Algumas semanas depois, sua mãe morreu de câncer, deixando-o sozinho com sua irmã mais nova, Mariama. Gibran vendeu o supermercado deixado pelo irmão e então passou a ganhar a vida como pintor. Gibran teve um romance com a jornalista Josephine Peabody, a qual o apresentou a Mary Haskell, uma professora que se tornou sua patrocinadora e colaboradora. Sua carreira como pintor estabilizou-se quando passou a escrever para o periódico de emigrantes árabes Al-Mohajer. Em 1905, seu primeiro livro, Al-Musiqa, foi publicado. Seguiram-se então mais artigos e livros, a maioria deles criticando o Estado e a Igreja, e em 1908, seu primeiro livro de poemas, Al-Arwa Al-Mutamahida, foi proibido pelo governo e ele foi excomungado pela Igreja Síria. Mary Haskell custeou-lhes então uma estada de 2 anos em Paris, onde Gibran estudou pintura na École des Beaux-Arts e na Académie Julian. Lá ele fez uma exposição em 1910. De volta à América, após Mary Haskell recusar seu pedido de casamento, mudou-se para Nova York e passou a trabalhar como pintor de retratos. Lá ele expunha frequentemente e um livro de suas pinturas foi publicado. Em 1912, a publicação do romance Broken Wings levou-o a manter correspondência durante toda a sua vida com Maisie Ada, uma jovem libanesa residente no Cairo. Mary Haskell encorajou-o a escrever em inglês e, em 1915, escreveu o poema The Perfect World, sendo este seguido por seu primeiro livro em inglês, The Madman, de 1918. Durante esses anos, ele continuou a escrever em árabe e prosseguiu seu trabalho como artista. Em 1920, Gibran fundou uma associação literária chamada a Rabta, ou a Liga Literária.
Tanto sua carreira de pintor como a de escritor prosperavam. No entanto, sua saúde degenerava-se, e ele passou a beber exageradamente a fim de amenizar fortes dores cardíacas. Frequentemente, era convidado a dar palestras em congregações da Igreja Liberal. Uma exibição de seus desenhos a bico de pena foi inaugurada em Boston em 1922 e, em 1923, sua obra-prima, O Profeta, foi publicada. O livro foi sucesso imediato e as vendas não paravam de aumentar. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.